Bom, boa tarde, vamos conversar um pouquinho. Vocês querem conversar sobre democracia, ditadura, golpe militar, essas coisas, né? Conversar é fácil, viver é difícil. Viver a não democracia. Bom, você sabe o que aconteceu no Brasil. Na década de 60, no ano de 1964, houve um golpe militar. Isso no Brasil não era uma coisa, digamos, infelizmente, excepcional. Nossa vida democrática, depois da República, foi perturbada em vários momentos por resistência armada ou por grupos que conspiravam, que não queriam aceitar aquilo que é a essência da democracia, que é que a soberania está nas mãos do povo e que tem que se expressar livremente através do voto, e que a maioria tenha acesso ao governo à condição de respeitar as leis e as minorias e as regras de alternância do poder. Na essência, a democracia é isso, né? Você tem que ter um governo das leis, não das pessoas apenas, um governo que tenha uma Constituição que seja um pacto, um contrato básico que define por quanto tempo você governa e que divide os poderes. Você tem um poder judiciário, você tem um poder legislativo, executivo. Isso vem desde Montesquieu, que era um teórico francês do século XVIII, que define essa divisão de poderes, com equilíbrio entre os poderes, que são ditos sempre que são harmônicos. Nem sempre são, mas em tese deveriam ser harmônicos e equivalentes. Então, você não tem nunca a supremacia de um sobre o outro, tem sempre um jogo de equilíbrios. Os americanos chamam isso de checks and balances. Você tem que testar e balancear o tempo todo o processo de decisão. No Brasil, muita gente não se conformava com isso. Nem havia aquilo que é mais importante, ou tão importante quanto essas formalidades, é aquilo que é a essência dessas formalidades, que é uma cultura política. As pessoas aceitarem como valores e transformarem esses valores, essas crenças, em ação, em prática, aceitarem que isso deve ser assim, né? Muito frequentemente no Brasil, nós tivemos o arcabouço da democracia, as regras, mas não teve a aceitação dessas regras por cada cidadão. Não havia praticamente uma cidadania realmente que tenha noção dos direitos e que exerça os seus direitos, etc, etc. E por isso nós tivemos frequentemente situações difíceis, e que em grupos se organizam para tirar quem está no governo e substituir por outros que não tiveram o voto. Isso aconteceu em 1964. E normalmente no Brasil isso se fez no passado, procurando manter certas formalidades. No caso do golpe de 64, o que aconteceu? Houve uma tentativa de dizer que o presidente em exercício, que era o João Goulart, estaria levando o Brasil para o lado da União Soviética. Naquela época o mundo era dividido em dois blocos. E tudo era condicionado por essa visão maniqueísta, o bem e o mal, né? E então acusaram o João Goulart, porque como ele era ligado aos sindicatos, como ele tinha apoiado as chamadas reformas de base, inclusive a reforma agrária, falavam reforma urbana, que ninguém sabia muito bem o que era, mas falavam e tal. Isso, havia muita movimentação de massa. Então, foi possível para um grupo de pessoas que eram contrárias a isso, em nome da democracia, dizendo, olha, o João Goulart vai quebrar a democracia. Antes que ele quebre, nós vamos quebrar. E quebraram. Nunca ninguém pôde provar que o João Goulart ia mesmo quebrar a democracia, mas os outros quebraram a democracia, deram o golpe. Mas como se fazia frequentemente, sempre se procurava manter uma certa aparência de legalidade. O Jean Goulart já era vice-presidente da República, que assumiu quando o Jânio Quadros renunciou. Então não tinha quem o sucedesse em linha direta, a não ser o presidente do Congresso. O que os militares fizeram? Foram ao presidente do Congresso, que era o Mazzilli, chamava-se, para passar o poder para esse senhor. Em seguida, como não estavam satisfeitos só com a presença desse senhor, fizeram uma eleição indireta pelo Congresso e elegeram, entre aspas, um novo presidente, que era o Marechal Castelo Branco, que era um militar, não dos mais exaltados, mas de qualquer maneira que tinha encampado o golpe. E ele foi eleito no Congresso, até com o voto do Juscelino, do Ulisses Guimarães, de muitos que depois vieram a ser da oposição contra o regime autoritário. Porque imaginavam estes e muitos outros que aquilo era uma transição, que o Castelo Branco ia ficar lá até que se restabelecesse o jogo democrático verdadeiro, que não era o do João Goulart. E ao invés disso, o que aconteceu foi que isso durou de 64 até pelo menos
a eleição indireta do Tancredo Neves, que foi em 84. E durou 20 anos. Eu, nessa época, era professor da USP, da Universidade de São Paulo. E eu não estava nem preocupado diretamente com a vida político-partidária. Mas eu tinha na Universidade de São Paulo uma posição muito ativa a favor da reforma da universidade, abrir mais os quadros, aumentar o número de matrículas, a faculdade de medicina, democratizar a universidade. Isso já era percebido como subversão. Bom, então, eu tive que responder um processo, por isso e por uma outra coisa curiosa, porque eu defendia a Petrobras, a criação da Petrobras. E isso foi considerado por esse pessoal que deu o golpe como uma coisa também de esquerda. Bom, meu pai era general e a favor da Petrobras, da formação da Petrobras. E eu participava de uns grupos favoráveis à criação da Petrobras. Eu fui acusado dessas duas coisas, de ser subversivo da universidade e também querer fazer a Petrobras que parecia uma coisa que era de esquerda. Bom, então, eu tive que me exilar, fui para o Chile. Mas isso é uma coisa pessoal, a grande história não passou por aí. Até porque eu não tinha importância nenhuma no conjunto das coisas, e eu saí do Brasil em 64, fui para o Chile, fiquei lá até 67, fui para a França, fiquei professor na França, voltei para fazer um concurso de cátedra na Universidade de São Paulo, que eu estava fora dela, porque por várias razões o reitor não teve coragem de me dar licença, então eu perdi a minha posição, voltei em 68 e tive a má sorte de fazer o concurso e ganhar a cátedra de ciência política da USP, apesar de que nessa época o ministro da Justiça tinha sido meu colega na universidade, chamado-se Gami Silva, era muito nervosinho, queria impedir que eu ganhasse a cátedra, mas não conseguiu. Mas o Brasil passou por um outro golpe. Entre 68 e 69, no fim de 68, foi assinado o chamado Ato Institucional número 5. Ou seja, grupos militares insatisfeitos com o fato de que o Castelo ia terminar o seu mandato e que deveria haver uma sucessão normal, forçaram a assinatura de um outro golpe, que é mudar a Constituição pela via de um decreto. Isso é o chamado AI2, Ato Institucional número 2. O primeiro foi quando foi feita a eleição do Castelo Branco e a mudança das regras. O segundo foi esse, e esse foi muito pior que o primeiro. Porque ele suprimiu liberdade de imprensa. Nós estávamos numa época em que começava a haver uma movimentação mais ativa por causa de Cuba, por causa de que tinha havido a revolta dos estudantes na Europa, na França, em Nanterre, em Paris, nos Estados Unidos, uma grande inquietação na sociedade, movimentos estudantis e tal. Então os militares resolveram acabar com tudo isso e deram um novo golpe. Esse novo golpe colocou lá no poder o Marechal Costa e Silva, que era o ministro da Guerra. Não chamaram eleições, foi o Congresso de novo que elegeu o Costa e Silva, e aí a coisa piorou muito. Eu ganhei a cátedra, fiquei só 6 meses, porque em abril de 69, de novo, com esse AI2, chamava, AI5, AI5, Ato Institucional número 5, ele dava direito ao presidente da República de automaticamente colocar fora, na reserva, os militares, na aposentadoria, os professores, os funcionários, sem que a gente perguntasse nada. Eu fui de novo aposentado em abril de 69, eu tinha 37 anos, eu era já professor catedrático, e já fui para casa, de pijama, né? Aposentado, forçosamente, obrigatoriamente, e fizeram isso com vários professores, e fizeram com muitos funcionários, e com pessoas das empresas estatais, e aí começaram a, chamava-se, caçar o mandato. Deputados eleitos, que estavam em oposição ao governo, eles perdiam o mandato. O presidente da República assinava um decreto e caçava o mandato. Enfim, não havia democracia nenhuma. Isso piorou muito nos anos 70, porque se somou a isso movimentos de armados, de pessoas que eram contra o regime, alguns porque eram de esquerda revolucionária, queriam fazer realmente um regime comunista no Brasil, à la China, outros à la Cuba, outros à la não sei o quê. Fizeram vários movimentos armados, relativamente frágeis, mas a repressão foi forte. E aí, nesses anos de 69 em diante, 70, 71 até 75, houve muita violência. Houve uma guerrilha no Araguaia também, é verdade que se diga, mas houve muita violência encoberta pelos militares e praticada por eles, em aliança com a polícia. Aqui foi criado um grupo especial chamado OBAN, Organização Bandeirante, com dinheiro dos empresários, e aí se torturava as pessoas. Eu estive lá, puseram um capuz na cabeça, você esteve lá também, capuz na cabeça, ameaça de tortura, e eu não tinha feito nada de luta armada em coisa, só por ideias.
E outros também não tinham feito nada. Outros tinham feito, mas nada justificava aquela violência que existia. Morreu muita gente. Agora, ontem, se celebrou o fato de que morreu um que foi meu aluno, que era meu amigo, Vladimir Herzog, que foi morto lá dentro da polícia. Ele tinha sido do Partido Comunista numa época que o Partido Comunista não era armado, e ele já não era mais e tal, mas mataram. E mataram em seguida mais um, chamado Fiel Filho, que era um líder operário católico. Aí foi uma coisa violenta, e começou, isso já foi em 75, eu creio. Então começou a haver já uma reação da sociedade. Até então, durante 5 anos praticamente, a sociedade reagia muito pouco, porque vivíamos sob o fantasma do medo. Todo mundo tinha medo de tudo, porque podia ser preso, podia perder o emprego, essas coisas todas. O Congresso funcionou, mas não tinha poder, porque o presidente da República podia caçar o mandato dos parlamentares. Então foi um ambiente muito pesado. Mas quando chegou, já nessa época, o presidente era um outro general, o general Geisel, que, embora fosse um homem duro também, mas ele achou que, percebeu que as Forças Armadas estavam perdendo o controle da situação em benefício dos grupos paramilitares dentro das Forças Armadas, organizados por eles, tipo essa OBAN que eu mencionei aqui, serviços secretos, serviços de informação. Isso acontece muito frequentemente nos regimes fechados. É que os grupos chamada inteligência, de informação, e os grupos duros, que torturam, que prendem, matam, acabam fazendo por conta própria o que bem lhes parece, e mesmo os militares não têm condições, muitas vezes... Tinha fotografia. Bom. Tá. Então, mesmo os militares que comandam, na verdade, não controlam completamente. No caso do general Geisel, quando mataram esses dois, o governador de São Paulo se chamava Paulo Egídio Martins e era muito ligado ao general Geisel, e esse menino que mataram, o Vladimir Herzog, trabalhava na Secretaria da Cultura do governo de São Paulo. E o governador não estava de acordo com as violências. E aí começou a haver uma certa reação, houve, sobretudo, o pessoal ligado à Igreja Católica, um cardeal de São Paulo, um homem muito importante, Dom Paulo Evaristo Arns, teve um papel decisivo na mobilização da reação da sociedade. Começou a haver naquele tempo pequenos jornais, um chamava-se Opinião, outro chamava-se Movimento, outro chamava-se Pasquim. Pequenos jornais que diziam a verdade, os grandes jornais estavam sob censura. Os jornais grandes como o Estado de São Paulo, que no começo tinham até apoiado, em 64, estavam muito contra o regime, que mudou a natureza do regime, então eles passaram a publicar sonetos nas páginas em que os jornais eram censurados. Eu escrevia para o jornal Opinião e para o jornal Movimentos. Vocês não podem imaginar o que era isso. Você manda um artigo, aí manda para o redator, e o redator tem que mostrar a censura. A censura implica uma palavra. Isso não pode, isso pode. É uma luta permanente. Como é que você vai impedir que deturpe o seu pensamento? Você não vai ceder tudo, mas alguma coisa vai ter que ceder um adjetivo, porque senão não publico. Era uma opressão constante. Isso era a vida de todos nós que tínhamos uma visão mais aberta, mais democrática, e queríamos resistir ao regime. Mas pouco a pouco foi crescendo. Houve uma missa, notadamente aqui em São Paulo, pela morte do Herzog. Herzog, como eu disse a vocês, tinha sido meu companheiro, a mulher dele, aí a Clarice, foi minha aluna. Nós andávamos, ele estava em Londres, eu em Paris, ele ia a Paris, nós íamos ao cinema juntos, eu gostava muito dele. Então eu fui à casa da mãe dele para pedir licença para que Dom Paulo ia fazer uma missa, ele era judeu, uma missa de protesto, na verdade. E se juntaram judeus, protestantes, católicos, uma missa na Praça da Sé, e muita gente. O general Geisel estava aqui, não viajou porque estava com medo, ele próprio, de que a polícia e os grupos mais radicais do Exército prendessem todo mundo, matassem. Era esse o clima que nós vivíamos. Mas já começou a haver uma certa pressão na sociedade, e pouco a pouco, quando o Geisel foi substituído por um outro general chamado Figueiredo, esse já tinha menos condições de controlar. O Brasil tinha crescido também economicamente, porque os militares, houve um crescimento muito grande na década de 70, 7, 8% em média de crescimento da economia. Então, as classes médias cresceram também, os trabalhadores também. Começava a haver resistência nos sindicatos, houve em Osasco uma resistência quase armada, depois a pacífica feita pelo Lula em São Bernardo, a partir de 78. Já no fim da década de 70, você tinha uma movimentação sindical importante,
e você tinha uma religiosa grande da imprensa, e o MDB, que tinha sido criado como um partido pelo próprio governo, acabou tomando outra característica de ficar mais crítico ao governo, e essas forças foram se juntando de tal maneira que quando o general Figueiredo assumiu o governo, foi a partir de 79, eu creio, a coisa já não tinha mais condições de ficar tudo fechado. E nós começamos a lutar com dois objetivos. Uma anistia, os que estavam presos, os que estavam exilados, tinham sido torturados e tal. E o outro, eleições diretas. A anistia foi uma campanha muito forte. Quem chefiou na prática foi um senador chamado Teotônio Vilela, pai do atual governador de Alagoas, e que era do governo no começo, e que depois foi mudando de posição e passou a chefiar uma campanha muito grande com Ulisses Guimarães, que também era um líder importante da oposição, e muitos outros, e aquilo foi se somando, e dentro do próprio governo havia forças que achavam que não dava para continuar assim. O general Geisel tinha cunhado um slogan que tinha que ser uma abertura lenta, gradual e segura. A volta à democracia tinha que ser lenta, gradual e segura. Então era muito lenta, dava a impressão que não ia terminar nunca. A lei da anistia foi aprovada, nós queríamos mais do que aquilo, até uma parte da oposição votou contra a lei da anistia, que achava insuficiente, mas ela não foi insuficiente. Pouco a pouco a sociedade foi pegando as frestas e as pessoas foram voltando, foram saindo das prisões, voltando do exílio, foi se encorpando um movimento de oposição, já agora mais engrandecido pela presença de trabalhadores, de setores de classe média, etc, etc. E nós então desencadeamos uma campanha chamada Direta Já. Essa foi, na verdade, quem mais impulsionou foi o governador Montoro, que era aqui de São Paulo. Ulisses Guimarães também, mas o Montoro tinha sido eleito, foi uma mudança que ocorreu antes, os militares permitiram a eleição de governadores. Então, a oposição ganhou governadores e muitos senadores. Em 74 começou a ganhar posições do Conar, e mais tarde o Montoro foi eleito em 82 para governador de São Paulo. Em 83, eu creio, 84, não estou seguro, 84, foi feita uma campanha, começou com um comício grande na Praça da Sé, sobre a eleição direta. Vocês viram aí embaixo, na exposição tem pedaços disso. E essa questão da eleição da direta já ganhou corpo. Aí tinha uma emenda chamada Dante de Oliveira, que era um deputado do MDB de Mato Grosso, que já morreu, e o Dante fez uma emenda propondo a eleição direta. Aí foi uma briga danada e tal. O próprio Figueiredo deu declarações ambíguas, às vezes que sim, às vezes que não. O fato é que quando foi para a votação, a emenda foi derrotada. Mas foi derrotada tendo uma imensa maioria de votos. Aqui, para mudar a Constituição, para introduzir a eleição direta, precisaria ter, eu creio que 2/5. E nós não chegamos a ter 2/5. Quase 2/5, a imensa maioria dos votos, mas muita gente faltou por medo. E ao faltar, não permitiu que o governo ganhasse a votação. Na Câmara, não chegou nem aí ao Senado essa votação. Eu representei o Senado e falei a favor, e o Marquesan, que era o líder da oposição, falou contra. Depois o Marquesan passou a ser uma pessoa muito mais aberta. Mas naquele momento não tinha jeito, ele não aceitava a eleição direta. Então houve uma eleição no Congresso. A oposição se dividiu. Uma parte, o PT na frente, era contra a eleição através do Congresso. O PMDB era a favor de que houvesse a tentativa, e eu fui a favor. E nós ganhamos, elegemos o Tancredo Neves. Se não elegêssemos o Tancredo Neves, teria sido o Maluf, que era o candidato do governo na época. Mas nós tivemos maioria e ganhamos. Então, quando o Tancredo se elegeu, bom, agora aqui vai entrar um processo vai mudar tudo. Só que o Tancredo morreu. Morreu no dia da posse, na véspera da posse. Aí uma confusão imensa, e para essas coisas paradoxais do Brasil, para o Tancredo ganhar, foi preciso fazer uma aliança com o pessoal que era do governo, apoiava o regime militar no passado e que rompeu. Eles eram da Arena, depois PDS era o partido, e romperam e criaram o PFL, Partido da Frente Liberal. E a vitória se deu porque o MDB se aliou ao PFL. E para isso, o vice-presidente era do PFL. E o vice-presidente era o Sarney, o senador José Sarney, que tinha sido antes o presidente do partido PDS contra a eleição direta. Eu era senador, eu assisti no Senado, depois que o Ulisses Guimarães fez um discurso muito bonito na Câmara pela eleição direta, o Sarney respondeu contra. E eu era líder da oposição no Senado, Sarney a favor do governo.
E não obstante, ele foi vice-presidente da República. E nós tínhamos que tomar uma decisão, porque o Tancredo estava doente, não tinha morrido. Bom, houve muita discussão, eu participei da decisão de que devia ser o Sarney o que assumisse, embora era complicado, porque o Tancredo não assumiu. Como é que o vice assume sem que o presidente tenha assumido? Mas o Ulisses Guimarães se opôs muito a que mudássemos a regra, porque senão seria ele, porque como presidente da Câmara, ele que devia assumir. E provavelmente os militares iam brigar contra ele. Já com o Sarney, não. Só que não foi uma decisão para o Sarney ser presidente, é por uma semana, que o Tancredo ia fazer uma operação e voltava. Só que o Tancredo fez a operação e morreu. Então o Sarney virou presidente da República. Então é paradoxal a redemocratização do Brasil, que foi através de um movimento de massas, mas que foi também uma parte interna do governo que rompeu, e essa parte interna prevaleceu e o Sarney virou presidente da República. Então o primeiro presidente democrático do Brasil, democrático com voto indireto, é verdade, era o chefe do partido que tinha apoiado o regime militar. Embora o Sarney pessoalmente não fosse ele fosse uma pessoa de mentalidade mais liberal. Apesar disso, o Sarney, quando foi assumir a presidência, agiu bem, convocou a Constituinte e permitiu que houvesse o reconhecimento dos partidos que estavam na clandestinidade. Eu participei do primeiro encontro no Palácio Alvorada entre o Sarney, presidente da República, e o Amazonas, que era o chefe do Partido Comunista do Brasil, PCdoB. Né? Sem falar dos comunistas, que estavam mais à vontade. Mas o PCdoB tinha feito a guerrilha do Araguaia. E o Sarney chamou o Amazonas para ir ao Alvorada. Ele foi. Então estava criando um espírito que permitia uma disputa que não fosse no tiro e que foi criando uma cultura mais democrática. Então, apesar de tudo que eu disse sobre o Sarney, ele teve um papel também que ajudou naquele momento. As pessoas mudam no tempo. Tem lados positivos lá dentro, todo mundo é assim. Naquele momento, o Sarney ajudou a consolidação. Mas, de fato, a democracia mesmo veio quando nós fizemos a nova Constituição. O Sarney convocou a Constituinte, ou seja, a eleição de 1986 teria um mandato do povo para escrever uma nova Constituição. Foi eleita com essa Assembleia e durante 2 anos nós fizemos a nova Constituição. Foi proclamada em 1988, que é a Constituição que está aí até hoje. Bom, aí é que realmente nós voltamos a ter democracia. Por quê? Porque aí realmente essa Constituição assegura direitos. Muitos direitos. Muita gente critica a Constituição porque ela assegura direitos e não obrigações, mas isso é um equívoco. A Constituição é para assegurar direito. A Constituição é uma defesa contra o poder. Não é para dar obrigação. Também dá, mas o fundamental da Constituição é que ela tem que assegurar os direitos básicos. Os direitos civis, de cidadania, os civis, os direitos políticos, e os direitos sociais, os direitos econômicos. E a nossa Constituição, bem ou mal, faz isso. Ela tem... Eu mesmo fiz várias emendas à Constituição. Eu fui coautor da Constituição, fui relator adjunto, e depois, quando fui presidente, eu fiz várias emendas para mudar a Constituição. Mas mudar em outros pontos, não nesses. Mudar basicamente nos pontos administrativos e nos pontos econômicos, porque a Constituição foi feita antes da queda do Muro de Berlim. Então a Constituição previa que o Estado ia fazer tudo, que a visão era bastante do socialismo soviético, ainda. Né? Bom, como não era mais assim, tinha que dar mais espaço para a sociedade civil, para o setor privado, viver junto com o setor público. Então mudamos muita coisa na Constituição, mas não na parte essencial, que são os direitos, as garantias individuais. E a Constituição nossa é, eu acho, bastante aberta, bastante democrática. Daí por diante, vocês participam disso, a imprensa se tornou realmente livre, plural, com muita diversidade de opiniões, os partidos estão aí até numa quantidade enorme, e a Constituição assegura, você não consegue fazer nada porque a Constituição não permite que diminua, é fácil criar partido, os sindicatos se multiplicam também sem controle. Temos uma Constituição ultraliberal nesse sentido de ultra aberta, mas que dá garantias. Permitiu que as pessoas pudessem recorrer à justiça. O judiciário está entupido de processos hoje, de todo tipo, que antes não tinha, não era assim. Não vou entrar em detalhes, mas são coisas mais técnicas de por que foi feito ou não foi feito. Enfim, o fato é que nós garantimos uma convivência democrática. Termino, depois você pergunta se vocês quiserem, dizendo o seguinte: não esqueça o que eu disse no começo. Isso é a arquitetura da democracia. A alma é outra coisa. A alma é você acreditar mesmo.
Você ter valores de igualdade, de que todos são iguais perante a lei, de que realmente você vai respeitar aqueles valores, né? Não basta ter eleição, não basta ter a maioria, não basta ter respeitar os direitos da minoria, precisa muito mais do que isso. É preciso que tenha esse sentimento mais profundo que nós ainda não temos, de que todos são iguais perante a lei. Nós não somos. Aqui quem vai preso é quem é pobre. E colorinho branco é difícil que vá para a cadeia. Corrupção sempre se passa a mão na cabeça. Não existe ainda o espírito de que qual é o limite do poder. Aqui ainda quem pode, pode, quem não pode se sacode. Né? Existe muito personalismo. O presidente da República do Brasil tem muito poder pessoal, e se ele usar, eu acho que não deve, mas se usar, pesa. Então você não tem o sentimento do limite do poder como uma coisa inerente à democracia. Você aceita. Nós somos, não é o governo, não somos poderosos, a sociedade aceita. Ela finalmente não reage contra os abusos. Então falta muita pedagogia democrática para que a alma da democracia, pois finalmente, as avés se reincorpore nas instituições democráticas. Né? Tem que haver. Né? Senão você tem toda essa maquinária da democracia, mas falta o espírito mais convincente da democracia. Eu disse que ia continuar com isso, vou dizer uma outra coisa. Além disso, a nossa Constituição se abriu aos direitos sociais. E a mudança muito importante que houve no Brasil é que quando você tem liberdade, tem demanda da sociedade, não pode fazer como os militares fizeram nos anos 70. A economia cresce, 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 e é só para investir mais. Na economia mesmo, não na educação, não na saúde, não na reforma agrária, não nas questões sociais. Agora isso é impossível, porque a sociedade grita, a imprensa reflete. Então os governos têm que ter sempre uma atenção maior à área social. E está tendo. E vai haver crescentemente, isso leva, com o tempo, espero, a uma sociedade também mais justa. Né? Não só mais livre e democrática, mas também mais justa. E o próprio mecanismo da democracia é que leva, facilita você ter uma sociedade mais justa. Nada disso dispensa liderança, cultura política democrática e tudo mais que eu disse.